Quanta decepção, né? Eu não pensei que esse momento fosse chegar. Um vídeo agora sobre o Augusto Cury, e infelizmente se mostrou aí um dos seus livros, né, 10 leis para ser feliz, esses livros de autoajuda aí, agora eu vou chamar de autoajuda mesmo, que é o que merece. E aí nesses livros de autoajuda, Augusto Cury acabou se revelando esquerdista, e esse vídeo é um vídeo de resposta a ele, né? Eu coloquei assim: o universo da esquerda é humilhante como o determinismo, como os deterministas pensam. Os deterministas pensam como os esquerdistas, que são fatalistas e não acreditam na mudança pelo esforço, como aqueles que esperam manás caírem do céu, como aqueles que esperam maná caírem do céu. São pessoas conformistas, apáticas ao trabalho, que culpam sempre os outros e assim nunca assumem os seus fracassos. São infantis que sofrem de pensamento mágico infantil, né? Sofrem da síndrome do pensamento mágico infantil, né? Mais conhecido como síndrome de Peter Pan. A causalidade que acreditam pode ser explicada, mas nunca entendida, pois julgam que se o sujeito A nasce pobre e o sujeito B nasce rico, logo o sujeito A estaria condenado a viver eternamente como A, até que B seja também e totalmente destruído, para que tanto A quanto B sofram de carências, eu coloquei aqui. Então logo, se não A, então não B, ou seja, se nascer pobre, deve desejar a pobreza para todos, devido à apatia que sentem pela busca, pela conquista. São revolucionários de boca, como diria Mao Tse Tung, né? São revolucionários de boca, como diria Mao Tse Tung. Apenas de agitação e barulho, né? Apesar disso, acabam por serem mais conformistas que os conservadores, devido a isso. E aí continua: os conservadores pensam na independência e a esquerda na dependência. Então, uns pensam na independência, vivem pela independência, enquanto a esquerda, a grande massa, acompanha os que desejam a dependência. Mesmo através de todas as suas ações em prol da derrocada do status quo, negam a possibilidade do erro, pois para eles o certo está no futuro. Aquele negócio nega a possibilidade do erro no sentido assim, né? Como para eles o certo está no futuro, todo o erro, a história, as pessoas erraram o processo histórico, e é preciso agora destruir tudo que aconteceu, tanto os acertos quanto os erros. Por isso eles fazem a confusão com os conservadores, né? Eles colocam os conservadores como os errados da história, né? Como se eles fossem, ser conservador fosse sinônimo de erro, e que eles fossem então a nova proposta, né? A proposta sem erro, a proposta imaculada, etc. Por isso que eles usam palavras para isso. Para isso eles precisam não só ocupar todo o sistema, né? Tanto educacional, cultural e tal, para criar aquela hegemonia do todo, né? Proposta por Marx, né? Então assim, não importa o quanto vocês estejam errados, o que importa é a quantidade. Nós precisamos do todo, lógico, né? O objetivo da revolução, não o objetivo da ajuda e tal. Então assim, aí dá para ver a canalice, por isso eles se camuflam, né? Por isso a quantidade de slogans, por isso tanto investimento em propaganda, etc. Já voltou. Eu falei dos exploradores do labirinto, e voltar aqui, parou a gravação, não sei porquê. São apenas exploradores do labirinto, pois cientes de que tudo seduz e prende, continuam caminhando em busca da saída sem saber o que irão encontrar do outro lado da porta. Aquilo que eu já havia dito, sabe? Eles confiam plenamente que o futuro, não o futuro, mas a aceleração do futuro é necessária, sabe? Então, enquanto Conte acreditava nessa mudança progressiva e meio que orgânica, que orgânico para a sociologia é o contrário, né? O orgânico seria causado e o inorgânico seria... o orgânico seria o causado artificialmente. É um negócio assim. E o inorgânico seria as coisas que acontecem de forma descontrolada ou de forma natural, sabe? Mas não vou usar esse conceito, não. Eu vou chamar de orgânico
as coisas que acontecem de forma natural, pegando aí, tomando emprestado aí da alimentação orgânica e tal, e deixava embalado, sintético, para as coisas forçadas. Então, enquanto Comte acreditava nessas coisas, na evolução orgânica da sociedade, no caminho orgânico, Marx acreditava na forçação de barra, né? Então vamos para cima e vamos construir o nosso material para poder, através dele, numa condição de maioria, subjugar a minoria e inverter o polo, né? Como eles estão em tudo, uma mentira mesmo que seja mentira, mas ela dentro de todas, ocupando todas as instituições, ela se torna poderosa, sabe? Isso é bem louco, né? Mas é o que vem acontecendo, é a tendência. Eu coloquei, é só isso que eu não lembrar, eu vou tentando explicar aqui por que eu coloquei. E aí continua. Se as pessoas não conhecem a si mesmas, se tudo que temos como experiência está no passado, por que deveríamos negá-lo? Com referência à questão do Augusto Cury, que ele fala que as pessoas não se conhecem, elas tentam dominar o mundo, mas não conseguem conhecer a si mesmas. Então, mas se ela não conhece a si mesma, tomando emprestado o Marx aí, a única coisa que restou seria o que aconteceu, como os erros, né? E aí, puxando Paulo Freire, usando também ferramentas da esquerda para atacar a própria esquerda. Na visão da pedagogia esquerdista, o erro é fundamental, etc. Tem aquele negócio da tentativa e erro também, mas de certa forma, esse é o nosso chamo, né? Então, para antes de cometer nada, como ninguém tem bola de cristal, não dá para prever o futuro, o que resta, o que tem de palpável é a ciência e a experiência passada, sabe? Mas tivemos experiências negativas, foram corrigidas, é preciso que se alimentar sempre desse passado, mas esse passado para a esquerda ele é negativo, sabe? Porque inclusive ele pode legar algumas coisas que atravancam, atrapalham, sabe? E funcionam como meio que bloqueios, assim, sabe? Ou pedras no caminho, sabe? Inclusive a questão com o cristianismo, assim, o uso da Bíblia, etc. Por isso é necessário retirá-la dos cristãos, porque eles não tenham, percam um vínculo com alguma tradição do passado, sabe? E aí só existindo o presente e o futuro, a revolução fica mais não só atraente, mas também sem nenhuma... Porque a ideia é tirar como eles querem fazer isso também na classe, né? Acabar com as classes, né? Acabar com o capital, das classes, eles também querem acabar com qualquer outra visão de sociedade que não seja a proposta deles, né? Por isso que os moderados... Mas só que é engraçado que historicamente os moderados nunca tiveram razão. Os moderados ajudaram a construir a teoria, mas quem dominou e colocou na prática foram sempre os exaltados, os criminosos e tal. E até mesmo os moderados pagaram no passado, pagaram o preço e pagarão o preço no futuro, sabe? Isso que é claro, e essas pessoas não conseguem acordar, sabe? Se eu disser que como eles gostam de falar materialismo, né, que eles são empíricos, eu vou estar mentindo, que a esquerda é empírica, eu vou estar mentindo. Se eu disser que são práticos, eu vou estar mentindo. Mas se eu disser que eles são temporários, se eu disser que eles são breves, se eu disser que eles são efêmeros, se eu disser que eles são incertos, se eu disser que eles são precários, se eu dizer que eles são passadiços, transitivos, temporâneos, se eu disser que eles são ocasionais, se eu disser que eles são transitórios, qualquer outra coisa que eu disser sobre a esquerda nesse sentido, eu vou estar dizendo a mais pura verdade, sabe? Então, por isso que a esquerda odeia... Calma aí, peraí, eu tenho que parar aqui. Por isso o empenho da esquerda em fazer propaganda de ataque contra tudo que é definitivo, que é permanente, perene, sabe? Toda visão do eterno, perpétuo, sabe? Toda visão do seguro, do fixo, do estável, do contínuo, então, do perdurável. Por isso esse ataque à família, né? Porque se ela durou até hoje, bem ou mal, é preciso que ela seja desmantelada, né? Para que as consciências possam ser capturadas no individual, sabe? O indivíduo, quanto mais individual, mais fraco, né? Mais fácil de ser capturado, sabe? Por isso que a esquerda odeia tanto, por isso que os grupos de direita, por exemplo, os aglomerados aí, antirrevolucionários aí, assim, precisam ser eliminados, sabe? Justamente para separar, para enfraquecê-los aí, para que eles não tenham força de reação. Isso é extremamente estratégico do ponto de vista da esquerda. Boa tarde, cara. Beleza? Tô fazendo, pessoal, beleza? Tô gravando, inclusive eu não dei pausa aqui não. Então os esquerdistas são avessos à rotina, à normalidade.
Mas, claro, desde que não tenham nada a perder ou sejam financiados por capitalistas, né? Aquele negócio, né? Eu faço o que você me pedir. Porque eles pensam no lucro, né, nos valores. Eles atacam o capital, mas vivem dele, né? Então, por isso que você vai ver aí propaganda contrária aos conservadores aí, de pessoas aí que ganham aí 3 milhões e meio aí, 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões e meio aí para fazer parte dessa propaganda, desses slogans de mentira, né? Dessa demagogia expressa, né? Desse engodo na informação. E aí eu vou continuar. A doutrina de esquerda, por não se contentar com um pouco, ela pergunta, né? O que é o bastante? Se arrisca no escuro em busca de qualquer coisa que eleve seu espírito de explorador, como aquele inconsequente que acelera o carro dando cavalos de pau sem pensar no risco. E aí, no meio do grupo, ainda existem, isso é importante destacar, né? Dos recalcados, né? Os recalcados, aqueles que por terem aproveitado pouco na juventude, repetem ações de forma tardia, né? Infantis na fase adulta, na fase que mais deveriam se preocupar com as responsabilidades, né? Aquela questão da criança grande, né? Da infância tardia, da síndrome de Peter Pan. Isso se parece, aí vai ser um relato pessoal, mas se parece com o meu passado, primeiro o meu passado de repetente, né? Aí aquele negócio, né? Você repete várias vezes, aí você entra em contato com os novatos e acaba sendo envergonhado pela situação, né? Mas você ainda não percebe, não acordou, tá na caverna ainda. Depois, com atraso no campo econômico, quando você se dedica, fica dando murro em ponta de faca, você se dedica a coisas que sem futuro, né? Por exemplo, a música, coisas assim que podem dar certo, mas dependem de várias variantes, né? Na redundância. E por último, o atraso das ideias, que eu considero pior de todos os atrasos. Se eu morar de frente pra rua é foda. Que eu considero o pior de todos os atrasos. Por último, as ideias, o pior de todos os atrasos, as ideias, por causa do marxismo cultural, né? E aí, de repente, uma mão que puxa, né? Seja o despertar da consciência ou a mão realmente, alguém de fora puxa, né? Chega a hora em que a camisa preta, no meu caso de rock, né? Necessita ser usada não como bandeira revolucionária agora, mas como um pano de chão, e que o boné para trás, né? Coisa que os jovens usam aí, que é hora de abandonar essas capas aí, né? Essas bandeiras aí hoje em dia eles falam de empoderamento, né? Mas na verdade identificação, né? Sem identificação sua, mesmo que às vezes é necessário contrariar a própria vontade, sabe? Se a identificação sua destrói a sua evolução, atrapalha o seu amadurecimento, sabe? É necessário ser cortado, sabe? Eu aprendi isso num vocacionado de seminário, sabe? Você tem que abandonar algumas coisas para adquirir coisas novas, hábitos novos e tal. Não é possível carregar tudo, não, sabe? Tem que deixar o lixo para trás, sabe? Porque senão a pessoa não cresce, né? A pessoa nunca acorda para a vida, né? E a esquerda é isso, né? As pessoas que deixaram de crescer, que são dependentes, assim, para tudo, sabe? Pode ver que eles não empregam, né? Eles não são empresários, eles não são investidores, eles são como no princípio lá, eles demonizam tanto o capital que eles estão sempre pedindo esmola, né? A criança grande que deixou a covardia destruir sua maturidade, legando apenas a síndrome de Peter Pan. Dan Killing, recomendo. E aí, para fechar, poxa, vai ficar muito grande, hein? Tô com medo de fazer em 2 pedaços aí. Bom, beleza, até mais. Melhor parar por aqui.